Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui ao debate que nós tínhamos feito, né, ali na nossa primeira web, na web 1, né? Lembrando que eu estou deixando as webs, né, mas também a síntese das webs ali no Moodle, tá? Para vocês usufruírem desse material, né? Nós tínhamos falado na última web da contribuição dos jesuítas na educação brasileira. Eles praticamente predominaram durante 200 anos, né? Mas eles foram expulsos por Marquês de Pombal, que era o secretário de Estado português. Hoje ele seria uma espécie, né, de primeiro-ministro, né, de Portugal. Então, nós estávamos dizendo, esse período, né, chamado período pombalino, né, que nós vamos discutir aqui. Esse período pombalino, né, ele teve uma contribuição enorme política, econômica, né, e social para a coroa portuguesa, né. Marquês de Pombal, ele exerceu a função de secretário de Estado em Portugal entre 1750 e 1700, né, e 77, né. Há um fato que ocorreu no ano de 1755, que ele praticamente assim, ele tem interferência, né, na economia política e histórica de Portugal, que é o terremoto que ocorreu em Lisboa, né, que desmoronou praticamente a cidade de Lisboa inteira, né, e algumas cidades também portuguesas naquele período. E Marquês de Pombal, ele foi uma figura importante, estratégica, né, na reconstrução de Lisboa após ser destruída, então, pelo terremoto, tá? Marquês de Pombal, qual que é a relação que ele teve no Brasil, né? Ele nunca esteve no Brasil, só que, por exemplo, uma forma dele atuar aqui no Brasil, por exemplo, foi aumentando os impostos, né? Da cobrança de impostos, que foi exatamente no mesmo período em que Lisboa estava sendo reconstruída ali, a partir, né, de 1755. Então, praticamente a população brasileira, na época, ajudou, então, através do pagamento de impostos, na reconstrução, né, de Lisboa, né? Tem até uma região de Lisboa, eu já morei em Portugal, né, que eu fiz o doutorado sanduíche lá em Lisboa, em Portugal, e tem uma região chamada Baixa Pombalina, que é a região da Praça do Comércio, em que foi reconstruída por Marquês de Pombal, né, após o terremoto de Lisboa. Então, vocês veem que isso tem uma relação com o Brasil, porque aumentou-se a cobrança de impostos aqui no Brasil, né? Mas também Marquês de Pombal, ele foi responsável, né, pelas grandes reformas que o reino de Portugal exigia, né? Portugal queria ser um país influente, né, economicamente, né, nos moldes da Inglaterra, algo que não ocorreu, obviamente, né? Mas, assim, ele teve uma contribuição importante aqui no Brasil. Por exemplo, no ano de 1757, ele ordenou a abolição da escravidão dos indígenas, né, aqui no Brasil, e, posteriormente, ele expulsou os jesuítas das colônias portuguesas, né? Ele transferiu a capital, que era Salvador, né, para o Rio de Janeiro, né? E por ser assim uma cidade de grande movimento comercial, né, ficava próximo às zonas de mineração, né? Então, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, né? O século XVIII, né? Ele tinha a Inglaterra como um centro de política e economia internacional. A Inglaterra, até a crise, aproximadamente a crise de 29, ela é a grande referência econômica, né, mundial, né? E, sobretudo, por conta da Revolução Industrial, né? E a ascensão do capitalismo em contraposição à nobreza e ao regime
absolutista, né? A época, né, também, a gente precisa contextualizar, né, historicamente, politicamente, socialmente, que desencadeava-se, né, novas formas de pensar, entre elas o iluminismo, né, que é um movimento típico da metade do século XVIII, que defendia valores fundamentais da classe burguesa, como a igualdade jurídica, né, tolerância religiosa ou filosófica, a liberdade pessoal e social, né, propriedade privada, sempre a propriedade privada, né, e alguns estudiosos contribuíram e, obviamente, defenderam esses ideais, né? Entre eles, Voltaire, né? Adam Smith, Immanuel Kant, né? Então, assim, o rei Dom José I e o ministro chamado Marquês de Pombal, né? Eles estavam vivenciando uma época de decadência da mineração, né? E esse fato da decadência da mineração praticamente interferia nos interesses da metrópole, né? Então, o rei Dom José I, ele ordenou a Marquês de Pombal que buscasse, né, realizar reformas, né, para o fortalecimento do Estado, né, a autonomia econômica de Portugal, né? Então, assim, inclusive, fortalecer o Estado e diminuir a influência da nobreza e dos jesuítas, da igreja, né? Que já havia sido expulso, né, das colônias portuguesas pelo Marquês de Pombal, né? Então, no Brasil, as reformas, né, de Marquês de Pombal, elas foram utilizadas, inclusive, para apaziguar movimentos e revoltas contra a colônia, né? Contra o colonialismo, na verdade, né? A revolta de Beckman, no Maranhão, a Guerra das Emboadas, né, em Minas Gerais, Quilombo dos Palmares, em Alagoas, né, a Guerra dos Mascates, né? Então, assim, nesse sentido, né, houve uma mudança significante no início do século XIX, que é a vinda, né, da família real do Brasil, depois de Portugal ter sofrido a invasão das tropas francesas, né, lideradas por Napoleão Bonaparte. Então, a família real, ela vem para o Brasil em 1808, na verdade, né? Mas há na verdade, uma contribuição das reformas pombalinas, né? Que também tem impactos na educação brasileira, né? Por exemplo, o Marquês de Pombal, ele retirou os jesuítas, tá? Mas os jesuítas, eles continuaram a exercer uma influência na educação, e uma contribuição que Marquês de Pombal realizou foi a cobrança de impostos, né? Para financiar a educação, mesmo sendo irrisória, né? Porque os professores recebiam com atraso, segundo os autores, né? Mas ele também, né, no âmbito educacional, instalou as aulas régias, né, e o ensino laico, né? Foram contribuições aí pombalinas, né, para a área da educação. Posteriormente, com a vinda da família real para o Brasil, a partir de 1808, né, o rei Dom João VI também, obviamente, trouxe contribuições aqui no âmbito da educação, né? Por exemplo, com a criação de academias militares, né? A Escola de Direito e Medicina, né? Possibilitou também a divulgação de circulação de informações e ideias, inclusive as ideias políticas, né? Para a população letrada da época, foi criada a Biblioteca Real, né?
que inclusive foi franqueada ao público em 1814, né? Criou-se também o Museu Nacional, né? Foram criados os primeiros cursos aqui no Brasil, os cursos superiores, né? Economia, matemática superior, agricultura, né? Química, história, né? Desenho técnico, né? São aí nas 2 primeiras décadas, então, do século XIX, né? Então, nesse período chamado período joanino, né? Os historiadores, eles apuram, pessoal, que as escolas primárias, né? Elas ainda continuavam desempenhando apenas uma função de ensinar a ler e escrever, né? O ensino secundário, ele permaneceu com a estrutura de aulas régias, né? A educação escolar, ela continuou sendo praticada assim de forma muito fragmentada, né? Não havia então uma estrutura organizacional nesse período, né? Então, assim, obviamente que ainda caminhava a passos largos, né, a política de educação. Então, esses problemas relacionados à defasagem, né, do projeto educacional brasileiro vai contribuir na constituição de luta da nova classe dirigente, né, os latifundiários e os grandes comerciantes, né, que estavam emergindo no Brasil e que foram praticamente os responsáveis, né, a favor, né, do processo, né, de emancipação política no Brasil. Então, na nossa próxima web, nós vamos compreender, então, que contribuições foram dadas, né, no período posterior a 1822, que é o período que começa, então, né, o Império no Brasil, tá certo? Então, até a próxima web aula.